Oi, gente. A gente tem visto uma falsa discussão sobre a ideia de priorizar a saúde das pessoas ou priorizar a economia. E eu vi nos Estados Unidos algumas pessoas literalmente dizendo que eles estariam dispostos, pessoas de mais de 60 anos, né? E defensores de um ultraliberalismo, que eles estariam dispostos a sacrificar a vida deles para proteger a economia, ou seja, defendendo o retorno à normalidade, o retorno das atividades, porque eles não estariam querendo sacrificar o futuro dos jovens para se proteger. Esse discurso, que à primeira vista para algumas pessoas pode parecer nobre, pode parecer um discurso assim, nossa, eles estão dispostos a sacrificar a própria vida para salvaguardar a economia para as futuras gerações, não é? Então esse discurso que à primeira vista pode parecer nobre, ele na verdade é macabro e burro, porque ele reflete uma incompreensão tanto das questões de saúde como das questões de economia. E eu vou tentar explicar isso nesse vídeo de hoje. Você está na Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais e o nosso Apoia-se no comentário fixado, assim como nossas fontes. Pois bem, e eu vi isso, inclusive, pessoal principalmente nos Estados Unidos, né? Na televisão americana, gente como Glenn Beck e outros dessa extrema-direita tosca. E é aquela coisa, né? Quando a tosqueira é muito grande lá nos Estados Unidos, a gente sabe que o Olavo de Carvalho e a direita bolsonarista vai imitar aqui no Brasil, até porque a criatividade deles não é muito grande, então eles provavelmente vão imitar. Mas por que isso daí não faz o menor sentido? Primeiro que eles estão dizendo isso do conforto da casa deles, sendo que a maioria das pessoas que estão dizendo isso são pessoas que trabalham com mídia e com comunicação, ou seja, gente que pode trabalhar de dentro de casa. É muito fácil você dizer para os outros voltarem para o trabalho e se exporem a riscos enquanto você fica dentro de casa protegido. Então a primeira coisa que vai logo pela janela quando esse pessoal diz essas coisas, é a ideia de que eles estariam se sacrificando. Não. Eles estão defendendo sacrificar os outros. Mais ou menos como aquele pessoal que vai em passeata, carreata de carro, né, o carreata de carro, é exatamente isso, e que vão dizendo assim, não, a gente defende que tudo volte ao normal, mas a gente vai ficar dentro do carro e nós vamos para os nossos condomínios e daqui a gente não vai sair. Vocês aí que peguem ônibus, trem, não é? Para poder voltar a fazer o trabalho de nos servir. Esse é o discurso da direita. É de um nível de desumanidade que desafia os limites da razão humana e da empatia humana. Eu sei disso. Mas, além de ser isso, para piorar um pouco a situação, se não estava ruim o suficiente, é ruim tanto do ponto de vista da saúde geral, como do ponto de vista da economia em geral. E eu vou explicar. É ruim do ponto de vista da saúde em geral, porque ao voltar à normalidade um segmento da população, isso mantém a epidemia rolando, o processo de contaminação e de carga viral vai aumentando e vai se disseminando em torno da população, e mesmo aquela parte da população que fez isolamento vertical vai acabar sendo contaminada, porque vai ter o entregador que vai deixar na casa contaminado, vai ter um parente que vai visitar, que vai estar contaminado no espaço de 3 meses, e esse parente está assintomático, e pode chegar assintomático porque se contaminou no trabalho, mas vai contaminar uma pessoa que pode não ficar assintomática em casa. Então você mantém, do ponto de vista da saúde, a disseminação, e isso tem consequências nefastas. E não acontece apenas para os mais velhos. Por que não é apenas para os mais velhos? Vamos lá. Quando um sistema de saúde entra em colapso, ou seja, ele não tem capacidade de atender novas pessoas, porque não tem leito suficiente para poder atender, o que começa a acontecer? Vamos supor que chega uma pessoa jovem com falta de ar por causa do vírus. Ah, mas não tem leito, não tem respirador, você que se vire. A chance dessa pessoa jovem, mesmo saudável, se ela estiver exibindo
a variante mais agressiva do vírus dela morrer é absolutamente real. Achou que o cenário não é tão ruim porque o número de pessoas que desenvolvem a versão mais grave entre os jovens percentualmente não é muito alta? Você não pensou muito bem. Porque quando você chega num ponto que o sistema de saúde público e o privado não consegue absorver mais ninguém, vamos supor que a pessoa chega com um ataque cardíaco no hospital. Não vai ter como ser atendida. Não tem leito, não tem equipamento, não tem pessoal para poder cuidar. O que é que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer. Aí uma pessoa chega com aneurisma. Uma pessoa toma um tiro. Tem um acidente de carro. Tô começando a lista? Tô começando a pegar, né? E aí você explode o sistema de saúde, que não tem como responder, porque o número de pessoas infectadas desenvolvendo a doença é muito superior ao número que o sistema está acostumado e tem condições de lidar. E aí, todos os outros problemas de saúde que não foram embora totalmente por causa da pandemia são maximizados em sua capacidade de letalidade, já que os profissionais de saúde não têm condições de enfrentar eles ao mesmo tempo que enfrentam uma pandemia. Aí você pode pensar assim, poxa André, aí tá muito ruim, não tem nada que possa piorar. Pode. Pode. Porque aí você pensa, mas na economia o pessoal tá indo pro trabalho, a economia vai voltar a funcionar e a crise vai ser menos agravada. Não. Porque como você vai ter o aumento da disseminação do vírus, longe da economia voltar ao normal, o que vai começar a acontecer vai ser situações de pânico quando as pessoas começarem a perceber que pessoas que voltaram ao trabalho, parte delas faleceu. E aí vão ter pessoas que, para proteger a própria vida, vão simplesmente parar de trabalhar em um cenário que elas não foram autorizadas a parar de trabalhar. O que vai produzir o quê? Uma explosão de desemprego. André, mas os países todos estão segurando o desemprego. Não todos. Os Estados Unidos já está com dados de mais de 3 milhões de desempregados. Em breve, 4 milhões. E esses dados incluem subnotificação. O Brasil está indo pelo mesmo caminho, talvez pior, e a gente já tem um desemprego estrutural muito maior do que os Estados Unidos. E outros países, mesmo aqueles que estão fazendo de tudo para evitar, vão ter problemas. E os países que demoraram mais para fazer o isolamento total são os países que estão sofrendo mais com isso. Especialmente qual? A Itália e a Espanha. Os países que demoraram mais são aqueles que estão sofrendo mais. Não só na saúde, mas na economia. Porque a saúde das pessoas e a economia, elas estão vinculadas. A ideia de que você poderia desvincular a saúde dos habitantes da economia é uma ideia que não faz sentido real, lógico. A proporção que uma boa parte da população fica doente e parte dessa população começa a exibir os sintomas, essa população não trabalha. E causa, quando alguns morrem, causam pânico nos outros. Exatamente o que a gente deveria evitar. Então, para evitar o pânico, isso pode parecer paradoxal, mas é absolutamente verdadeiro, o isolamento total tem que ser maior para garantir que um número menor de pessoas seja infectada, para garantir que o sistema de saúde possa lidar com as pessoas que ficarem doentes. Tem que ser o menor número possível de pessoas a ficarem doentes. Não só por questões de saúde, mas também por questões econômicas. Porque vai ser muito mais fácil se recuperar depois se esse número se mantiver baixo. Se o número explodir, a dificuldade de operação, inclusive em várias empresas, em outros lugares, vai ser muito maior, porque muitas pessoas que poderiam depois voltar ou até trabalhar de casa vão ficar infectados. Quando você amplia o nível de infectação na sociedade, mesmo o pessoal que fica dentro de casa acaba sendo infectado porque tem que pedir um delivery, seja o delivery do supermercado, seja o delivery de comida, tem que recebe um parente que está com medo, assustado, e aí a pessoa está psicologicamente mal e você não vai negar ver essa pessoa. Então, a solidariedade humana, e você também promove e difunde, e muito, especialmente na comunidade mais pobre, a explosão da disseminação da doença, e são as pessoas que têm mais dificuldade
historicamente, sempre os mais pobres sofrem mais com epidemias, com desastres naturais e tudo mais. Então, para salvar a economia é preciso salvar a saúde. Para salvar a saúde é preciso também salvar a economia. Elas estão interconectadas. Você precisa garantir uma renda mínima universal para todos. Não é só para garantir a saúde, não, é para também garantir a economia. Você precisa ter políticas para que as empresas continuem a pagar os seus funcionários para garantir não só a saúde, mas também a economia. Você tem que ter o Estado agindo nesse sentido, protegendo os pequenos e médios empreendimentos, facilitando empréstimos para garantir às grandes empresas a manutenção do seu funcionamento, para poder proteger os trabalhadores e a economia. Aqueles que estão querendo priorizar a economia e o lucro em detrimento da saúde, não vão ter nenhum dos dois. E aqueles que tentarem proteger só a saúde e esquecerem da economia, não vão conseguir proteger a saúde de todos, porque a saúde de muitas pessoas depende da capacidade também de, ao longo do tempo, de ter acesso à água e à alimentação. Essa crise mostra, gente, que para resolver os grandes e complexos problemas sociais, nós precisamos de soluções grandes, de soluções universais, como renda mínima ou básica de cidadania, mas muitas outras soluções universais, envolvendo o quê? O que a gente defende aqui no canal desde o início da existência desse canal. E que pessoas defendem ao longo da humanidade há muito tempo. Direitos sociais universais tem sido uma defesa, e defesa de sistemas universais tem sido uma defesa que começa no século XX, que já tinha no século XIX os seus embriões ideológicos pela defesa da igualdade e de uma sociedade de maior igualdade de poder. E o que essa crise atual mostra é o quanto esses valores são fundamentais, não só para os momentos de crise, mas para todos os momentos do bem-estar de toda a humanidade. Quem sabe fica essa lição, né? Que saúde do povo e a economia são interligadas e que nós precisamos ter políticas que abordam ambos. E se o sacrifício tiver que acontecer em algum lugar, por menor que sejam na economia, mas mesmo lá tem que ser medido, garantindo o funcionamento da sociedade e especialmente a vida da classe trabalhadora que compõe a classe trabalhadora formal e informal e os mais pobres. Se você juntar a classe trabalhadora formal e informal e os mais pobres, eles compreendem a maioria da população. E proteger esses tem que ser a nossa prioridade. E tem que ser a prioridade do Estado, que é a única instituição grande e poderosa o suficiente para fazer o que é necessário. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.